Que o seu dia, que a sua semana sejam repletos de bênçãos e de muita paz. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num texto, olha, com mais de 2.500 anos, mas que fala de Deus regimental e de um Deus que age. Nossas fontes são o capítulo 46 de Isaías e o comentário de John A. Martin. E a nossa missão aqui é entender uma ideia, assim, radical, a diferença entre uma fé que você precisa carregar e uma fé que carrega você. É um contraste fundamental, né? Sobre onde a gente busca segurança, onde a gente busca significado. De um lado, você tem um sistema que precisa ser fabricado, financiado e literalmente carregado. Um sistema que depende do nosso esforço constante. Do outro lado, um sistema que nos sustenta ativamente. A pergunta que Isaías faz, e que ecoa até hoje, é essa: o seu sistema de crenças é algo que você carrega ou é algo que te carrega? Exatamente essa questão. Ok, vamos desvendar isso então. O capítulo já começa sem rodeios, sabe? Com uma imagem que deve ter sido, nossa, absolutamente chocante para os ouvintes da época. Ele nos joga no meio da queda da maior superpotência do momento, a Babilônia, e foca nos deuses deles. Bel se encurva, Nebo se abaixa. Quem eram exatamente Bel e Nebo? Eram figuras importantes? Eram as mais importantes. O comentário do John A. Martin é muito claro nisso. Bel é, na verdade, outro nome para Marduk, o deus principal do panteão babilônico, o patrono da própria cidade da Babilônia. Ele era o deus da ordem, que derrotou o caos na mitologia dele, sabe? E Nebo era seu filho, o deus da sabedoria, da escrita. A gente está falando, assim, do equivalente ao presidente e vice-presidente do Conselho Divino da Babilônia. Eram os pilares da identidade nacional e religiosa do império. Entendi. Então, quando Isaías diz que eles se encurvam e se abaixam, isso não é uma crítica sutil. É uma declaração de derrota total das figuras centrais de poder da nação mais poderosa do mundo. É uma demolição. E para a gente entender o peso dessa imagem, a gente precisa do contexto que o Martin traz sobre as procissões religiosas. O momento mais importante do calendário babilônico era a festa do Ano Novo. E essa festa, olha, era o evento do ano. Imagina um desfile monumental, onde a estátua de ouro de Marduk era levada em procissão pelas ruas, simbolizando a vitória dele e reafirmando o poder do império para o ano seguinte. Era um espetáculo de poder, né? Uma demonstração de força política e religiosa. A população via seu Deus ali, em movimento, triunfante. Precisamente. Era propaganda imperial no seu auge. O Deus poderoso validando o rei poderoso. Agora, olha o que Isaías faz. Ele pega essa imagem gloriosa e inverte completamente. O texto diz que as imagens deles, seus ídolos, são postos sobre os animais, sobre as bestas. A palavra hebraica para imagens aqui, como Martin aponta, também pode ser traduzida como as coisas que vocês costumavam carregar em procissão. Ah, então quando ele os descreve como uma carga em animais cansados, ele não está só descrevendo uma estátua, ele está atacando diretamente o principal evento de propaganda do maior império do mundo. Exato, ele está dizendo, lembram daquele desfile glorioso? Agora olhem para os seus deuses. Eles não são mais o centro da celebração, são só bagagem pesada. Um fardo para animais que já estão exaustos. A imagem é de exílio, de derrota. A procissão agora não é de glória, é de fuga. E o verso termina com a conclusão, nossa, devastadora. Não podem salvar a carga e eles mesmos vão para o cativeiro. Eles não podem salvar nem a si mesmos. Essa parte me impressionou muito na leitura, porque depois de demolir completamente a imagem dos deuses babilônicos, o texto faz um giro de 180 graus, e a linguagem se torna incrivelmente pessoal, afetuosa. É um contraste de tom, não só de conteúdo. Sim, a câmera muda de foco, sai da cena da derrota babilônica e se volta para o povo de Israel no exílio. E aí Deus fala na primeira pessoa. E o que ele diz é o oposto exato da imagem anterior. Escutem-me, ó casa de Jacó, vocês a quem eu carrego desde o ventre materno e que levo nos braços desde o nascimento. A imagem é totalmente invertida.
Na Babilônia, o povo carrega seus deuses. Com Israel, é Deus quem carrega seu povo. E não é só num desfile anual, é a vida inteira. O fascinante aqui é a abrangência dessa promessa. O Martim destaca que a ação de Deus é contínua, é completa. Ele usa a imagem de um pai e de uma mãe carregando um filho. Começa desde o ventre e vai até a velhice. Até quando tiverem cabelos brancos, cobre toda a extensão da vida humana. Não é um evento isolado, é uma postura constante de sustento. Ele diz: eu vos fiz e eu os levarei. Eu os carregarei e os salvarei. A responsabilidade é toda dele. E essa diferença se manifesta na iniciativa, né? Um objeto espera ser movido, uma pessoa age. Isaías está basicamente dizendo que o universo babilônico é passivo, depende do esforço humano, enquanto o universo hebraico é movido por um agente ativo. E ele parece querer esfregar isso na cara dos ouvintes ao descrever como os ídolos são feitos. Sim, nos versos 6 e 7. Ele se torna quase sarcástico. Ele descreve o processo. Os que gastam o ouro da sua bolsa e pesam a prata na balança, contratam um ólives para que façam um deus. Ele está desmistificando a coisa toda, sabe? Um ídolo não surge do nada. É o produto de uma transação comercial. Envolve dinheiro, matéria-prima e mão de obra contratada. É a economia da idolatria. Você paga para ter um deus. E depois de todo esse investimento... Depois, eles o põem sobre os ombros, levam-no e o colocam no seu lugar. E o resultado é a passividade total. Ali ele fica e não se move do seu lugar. É um objeto inerte. E a crítica final é a mais cortante. Se alguém clama a ele, não responde nem o livra da sua tribulação. É um investimento sem retorno nenhum. Um Deus surdo, mudo e paralisado. O contraste é total. De um lado, um Deus que é um produto caro e inútil. Do outro, um Deus que é o Criador, que não precisa de nada. E que, em vez de ser carregado, é quem carrega. É a diferença entre algo que você sustenta e alguém que sustenta você. Isaías está forçando o povo a encarar a lógica por trás das suas escolhas. Por que colocar sua confiança em algo que você mesmo teve que criar e que não tem poder para agir? É uma pergunta retórica, devastadora. Ok, a imagem dos deuses bagagem é terrível e o contraste com o Deus que carrega é muito poderoso. Mas Isaías não se contenta só em criticar. Ele vira o holofote e apresenta a alternativa. O que Deus diz sobre si mesmo em contraste com esses ídolos silenciosos? Como ele prova que é diferente? Essa é a questão central do próximo trecho. Depois de mostrar a impotência dos ídolos, Deus apresenta suas credenciais, digamos assim. E a prova definitiva, segundo o comentário do Martin, está no conhecimento e no controle absoluto do futuro. Os ídolos são mudos sobre o que vai acontecer. Deus, por outro lado, se apresenta como o Senhor da história. Ele diz: lembre-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu anuncio o fim desde o princípio. Isso é mais do que só prever o futuro, né? Como um vidente faria. Anunciar o fim desde o princípio soa como autoria, como alguém que não apenas lê o roteiro, mas que o escreve. Exatamente essa a implicação. Ele não é um mero espectador da história. Ele é o autor soberano. Ele não diz, eu acho que vai acontecer isso, mas sim, o meu propósito subsistirá e farei toda a minha vontade. A prova da sua divindade não é um milagre abstrato, mas seu controle total sobre os eventos humanos. E para provar isso, ele não fica na teoria, ele dá um exemplo concreto e, assim, chocante. A ave de rapina desde o Oriente, uma imagem muito específica. O que ela representa? Essa é a parte mais impressionante da profecia. A ave de rapina do Oriente é uma referência direta a Ciro o Grande, fundador do Império Persa. Isaías está escrevendo cerca de 150 anos antes de Ciro sequer aparecer no cenário mundial. E Deus, através do profeta, não só anuncia a chegada dele, mas define seu papel. Ciro viria como uma ave de rapina rápido, decisivo, implacável para conquistar a Babilônia. Isso é de tirar o fôlego. Não é uma previsão vaga, tipo um grande líder virá. É uma declaração de que Deus vai usar uma figura histórica específica, um rei pagão que nem existia ainda,
como seu instrumento. Precisamente. E isso demonstra que a soberania de Deus não é só um conceito teológico abstrato. Ela se manifesta concretamente nos eventos mundiais. Ele usa nações, reis, impérios como peças no seu tabuleiro para executar sua vontade. A confiança que ele pede não é cega, mas baseada em evidências. Ele está dizendo: eu lhes digo o que vou fazer antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês saibam que fui eu. E ele conclui com uma declaração de certeza absoluta: eu o disse e também o cumprirei. Eu o planejei, também o executarei. Então a prova da divindade não é poder bruto, mas um poder com propósito, executado ao longo do tempo de forma precisa. É a capacidade de declarar um plano e ter o poder de realizá-lo na complexidade da história humana. É a fusão perfeita de presciência e poder. Os ídolos não têm nenhum nem outro. O Deus de Israel reivindica ambos como sua assinatura exclusiva. No final, depois de toda essa demonstração de poder, Deus se dirige aos de coração obstinado que estão longe da justiça. À primeira vista, parece que ele está falando com o próprio povo rebelde de Israel, mas o comentário de Martin sugere uma interpretação diferente, certo? Sim, e essa interpretação amplia o escopo de todo o capítulo. O Martin sugere que os de coração obstinado aqui são primariamente os babilônios. São eles que, cheios de orgulho, confiam em seus ídolos inúteis e se opõem ao Deus verdadeiro. Eles estão longe da justiça porque o império deles é construído sobre a opressão, sobre a idolatria. E Deus lhes diz: faço chegar a minha justiça, ela não está longe. Isso é fascinante. Geralmente a gente pensa em justiça e salvação como duas coisas separadas, talvez até opostas. Mas aqui elas parecem conectadas no mesmo evento. Como um único ato pode ser juízo para um povo e salvação para outro. É uma questão de perspectiva e de aliança. Pensa nisso como dois lados da mesma moeda, sabe? Para a Babilônia, que construiu seu poder sobre a opressão de outras nações, incluindo Israel, a ação de Deus através de Ciro é a desmontagem desse sistema. É o juízo divino sobre a arrogância deles. A justiça de Deus, nesse contexto, é a conta chegando para o opressor. Certo, essa é a parte do juízo. E a salvação? Para Israel, que estava sobre essa opressão, vivendo no exílio, essa mesma ação de desmontagem é a libertação. A queda da superpotência significa o fim do cativeiro, a chance de voltar para casa. Portanto, a justiça de Deus contra os opressores se torna a salvação para os oprimidos. A mesma intervenção histórica tem um efeito duplo. Ah, então a justiça de Deus, nesse caso, não é uma punição abstrata. É a reordenação concreta da realidade para libertar aqueles que ele prometeu carregar. Exatamente. É por isso que o texto diz: a minha salvação não tardará. A salvação de Israel estava diretamente ligada à execução da justiça sobre a Babilônia. E o capítulo termina com a promessa: estabelecerei em Sião o livramento, e em Israel a minha glória. A glória de Deus seria vista na libertação visível, histórica, de seu povo, cumprindo a promessa do início. Ele disse que ia carregar e salvar, e a derrota da Babilônia seria um meio para isso. Ao final da análise, o que fica é essa imagem poderosa, esse contraste que permeia o capítulo todo. De um lado, deuses que são um peso, que precisam ser carregados e que falham na hora da crise. Do outro, um Deus que carrega seu povo, do nascimento à velhice, que planeja a história e cuja justiça se manifesta como salvação. É um convite atemporal à reflexão, né? Sobre onde a nossa confiança está depositada. Nas coisas que nós mesmos criamos e precisamos sustentar, que no fundo são um fardo e não podem nos socorrer. Ou naquele que se revela como tendo poder e o desejo de nos carregar através das dificuldades da vida. Isaías força essa escolha, mostrando a inutilidade de uma opção e a fidelidade da outra. O texto pedia que o povo de Israel se lembrasse dos atos passados de Deus para confiar no futuro. Fica aqui um pensamento para refletir. Isaías força o povo a ver seus deuses como um peso morto. Se a gente aplicasse essa mesma análise hoje, quais seriam os nossos ídolos modernos? As coisas que a gente carrega todo dia e que, no fundo, também são um fardo que não pode nos salvar. Que Deus abençoe todos os ouvintes.